Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e preparados para o terceiro bimestre. A gente vai começar os conteúdos de ciências lá, é a unidade 5 do volume 3, então pega lá teu livro didático do terceiro bimestre. O título da unidade 5 é Reprodução e Vida. A gente vai tratar aí dos assuntos relacionados à reprodução dos seres vivos, tá? E aí, como toda unidade no livro didático do positivo, né, ela começa com uma imagem e alguns questionamentos. Normalmente esses questionamentos são de cunho pessoal, mas outros dá para a gente discutir e tentar responder, né? Então, essa unidade aqui especificamente começa com essa imagem. Por mais natural que ela pareça, é uma escultura. Então ela está explicando lá que é uma escultura realista, né? Por mais realista que seja, tal, a imagem retrata uma escultura. E aí essa escultura ela representa duas importantes fases, né, na vida de uma pessoa. E aí a primeira questão lá fala assim, quais são as principais etapas do nosso ciclo de vida? Então vocês lembram lá que a gente trabalhou o ciclo de vida dos seres vivos? E aí o ser humano está incluído nesse grupo, obviamente, né? E aí quais são as principais etapas? A gente pensar lá que o ser vivo ele nasce, cresce, né? Aí se desenvolve, e daí dentro do desenvolvimento entra a reprodução e a morte, né? Então essas são as principais etapas aí do ciclo de vida do ser humano dentro do grupo dos seres vivos. E aí a gente vai depois trabalhar cada aspecto aí importante de cada fase da vida do ser humano. Tá? A questão 2, o que aconteceria se de repente não houvesse mais nascimentos na espécie humana? Então, imaginem aí se parasse de nascer humanos no planeta, e aí o que aconteceria? Se a gente fosse pensar numa forma imediata, talvez não tivesse tanto, né, tanta diferença. Porém, se a gente for pensar aí a longo prazo, a gente pensar, por exemplo, daqui a 100 anos, imagine o que aconteceria, né, com a espécie humana. 100 anos sem nascimentos. Então, é de se pensar. Tá? Aí você pode escrever ali na própria página 2 do teu livro didático as respostas, tá? Se você quiser, pode responder lá no teu caderno de ciências, tá? Responde, faz lá as respostas só, né? Não precisa copiar o enunciado. Se quiser caprichar mais ainda, coloca o enunciado, coloca a página e coloca as respostas, tá? E a questão 3, como ocorre a geração de descendentes em outras espécies de seres vivos? E aí você sabe como que acontece a geração de descendentes, que tipos de reprodução que existem, enfim. A gente trabalhou um pouco desse conteúdo lá no 6º ano, mas a gente vai retomar agora esses conteúdos, tá? Então a questão 3 aí é a resposta pessoal. Então se você sabe como que ocorre a geração de descendentes em outras espécies de seres vivos. E aí na sequência, lá na página 3, está falando de reprodução dos seres vivos, né? De fala da escultura e tal. Eu estou fazendo um recorte do livro didático de vocês e colocando nos slides para vocês irem acompanhando, tá, gente? Mas é importante que vocês tenham o livro didático na casa de vocês, tá? E aí, começando esse conteúdo lá de reprodução dos seres vivos, é importante a gente lembrar que para ser caracterizado lá como um ser vivo, precisa ter algumas situações lá, algumas características que são importantes, né? Por exemplo, organização celular. Para ser vivo tem que ter organização celular, ou seja, pode ser formado lá por uma única célula, né? Que é o ser unicelular, como as bactérias, por exemplo, ou pode ser um ser multicelular, né? Formado por várias células, como os animais, por exemplo, e aí os seres humanos estão incluídos, né? Ou as plantas. E
atualmente, né, tem aquela questão lá dos vírus, a maior parte da comunidade científica ainda classifica os vírus como seres acelulares, portanto não como seres vivos, mas existe uma outra parte que é bem importante da comunidade científica que classifica os vírus como seres vivos, apesar de não ter células, porque mesmo eles não tendo células, eles conseguem se reproduzir, conseguem ter o ciclo de vida, ainda que parasitando, né, outros seres, mas ainda tem esse questionamento, tá? Só para vocês lembrarem. Então, lembrando lá que os vírus não são formados por células, né, eles são acelulares. E aí tem a presença do metabolismo, a necessidade de energia, então que tipo de energia que vai ser fornecida para o ser vivo, a reação aos estímulos, né, do ambiente, de que forma o ser vivo reage, a presença do ciclo de vida que a gente comentou lá, né, nascer, crescer, tal, reproduzir, desenvolver, morrer, e a reprodução daí entra nessa característica do ser vivo, que é essencial lá, mas é essencial para quê? A reprodução. Para a perpetuação da espécie, né? Para que essa espécie continue aí ao longo das gerações e que não ocorra a extinção, né? E aí, entre todas essas características, uma das mais importantes para a continuidade da vida é a habilidade de se reproduzir e gerar novos descendentes, então, como eu falei. E aí essa característica não está ligada apenas a um indivíduo, mas relacionada a um conjunto de indivíduos e a sua permanência ao longo do tempo, a questão das gerações, né? E daí a gente vai trabalhar os dois tipos principais de reprodução, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Tá? Lembrando que a reprodução assexuada, lembra que aquele A quer dizer negação, né? Não, então é onde não ocorre lá a troca de material genético, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a reprodução assexuada, não acontece lá a troca de material genético, portanto os indivíduos são geneticamente idênticos aos que lhe deram origem, tá? Então os organismos a gente chama de clones, né? Então eles são geneticamente idênticos aos pais. E a reprodução assexuada não é muito vantajosa, por quê? Se acontece lá alguma interferência lá no ambiente em que eles vivem, se eles não tiverem uma característica que seja vantajosa, a espécie pode ser extinta até, porque eles vão ter todos a mesma característica. Então não é vantajosa nesse sentido. Porém, ela pode ser vantajosa porque ela é rápida. Então, dependendo da situação, ela é uma característica vantajosa, porque ela é rápida e pode proporcionar um crescimento populacional bem grande em um curto espaço de tempo. Então, é o que acontece, por exemplo, lá nas bactérias, né? Elas conseguem lá se reproduzir de uma forma muito rápida e eficiente para o que acontece, né? Para que elas consigam sobreviver lá e perpetuar a espécie delas. Então é um tipo de reprodução assexual. Tá? Então exemplos, a divisão simples, brotamento, partenogênese e multiplicação vegetativa. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho cada um deles. Tá? Então lá na página 4 fala da divisão simples. O que acontece na divisão simples? Sempre uma célula ela vai duplicar o material genético dela e vai se dividir em duas. Tá? Então, uma única célula vai dar origem a duas que são praticamente iguais a ela. E aí a gente tem como sinônimo desse processo, né, cisparidade, bipartição ou fissão binária. São sinônimos da divisão simples. Vocês podem encontrar a divisão simples com esses nomes aqui também. Tá? Lembrando lá, bipartição, dividir em dois. Então, talvez o termo seja mais fácil aqui para lembrar o que é a divisão simples. E aí tem um exemplo aqui, né? A célula mãe, ela vai duplicar o material genético dela, né? Vai multiplicar e dividir o núcleo e vai dividir o citoplasma, dando origem a duas células filhas clones, né? Idênticas a ela. Os organismos, as bactérias, como a gente tinha falado, né? Os fungos e os protozoários.
Aí tem lá que alguns organismos multicelulares são capazes de se dividirem ao meio, originando dois indivíduos independentes e geneticamente iguais, semelhante ao que ocorre na divisão simples. Esse processo ocorre em planárias. A gente vai ver depois na sequência. Ali. Então, o que pode acontecer aqui? As planárias elas podem sofrer ali uma fissão, né? Uma bipartição ali. Então, de uma única planária ela pode se originar em duas. Ou então pode acontecer aqui, ó, a fissão transversal. E aí as partes que são regeneradas vão dar origem a 3 novas planárias. Então, de uma única planária dá origem a 3 planárias. Então, é o que pode acontecer aí. Tá? Também tem um exemplo da divisão simples. E aí, na sequência, lá fala do brotamento. Brotamento é uma reprodução também assexuada, né? Está mostrando aqui a hidra, que é um animal, tá? Aquático. E o que acontece aqui na hidra? Ocorre a formação de um broto. Tá? Então, o broto é como se fosse um animal pequenininho. Então, em alguma parte ali superficial do animal, vai nascer esse broto. Depois, passa algum tempinho, ele se solta, né, da mãe, digamos assim, né? E ele se fixa ali no substrato e se desenvolve. Tá? Então acontece lá com as esponjas, as hidras e os corais, tá? Algumas espécies, né? E aqui tem um exemplo também que acontece nas leveduras. Então, o levedura de cerveja, então está mostrando aqui que os brotinhos são circulares, né? É um ser unicelular realizando brotamento. Também vai dar origem, então, a um novo ser vivo idêntico ao que formou. Aí, um outro exemplo é a partenogênese, tá, também lá na página 4, não tem a imagem, mas aqui é para vocês identificarem só como que acontece a partenogênese. Ela vem do grego partenos, quer dizer virgem, e gênesis, que é nascimento, né, origem. Então, é um processo reprodutivo assexuado que acontece sem a fecundação. E aí, o que acontece? O ser, que é a fêmea, ela pode dar origem a um novo indivíduo sem a participação do macho. Então, por exemplo, lá, a gente tem, se a gente pegar como exemplo as abelhas, o que acontece? Um óvulo, por exemplo, pode ocorrer a fecundação lá quando ele entra em contato com a célula masculina, né, a célula sexual masculina. Então, vai originar lá ou a operária ou a rainha. Dependendo lá se for tratado com a geleia real, né, da origem à rainha, senão fica operária. Porém, quando não tem a célula sexual masculina, o que pode acontecer? Esse óvulo ele não se perde, tá? Ele pode se desenvolver dando origem ao zangão. Então esse processo é chamado de partenogênese. Ocorre em abelhas para a formação do zangão. Ela também pode acontecer em alguns crustáceos, lagartos, salamandras, peixes e aves. Então, é uma forma de aumentar a população de animais em regiões onde a espécie, por exemplo, esteja ameaçada. Tá? É um tipo de reprodução assexuada, em casos que as fêmeas não tenham os machos lá para se acasalar, gerando os filhotes sozinhos. Lembrando que são apenas algumas espécies, né, que pode acontecer isso. E aí tem a multiplicação vegetativa, que tem lá na página 5. Do livro didático de vocês. A multiplicação vegetativa, ela é bem parecida com o brotamento, tá? Se a gente for pensar. Porque, ó, certas partes das plantas são capazes de gerar novas plantas. E aí, tem um exemplo aqui, por exemplo, é ótimo, né? Tem um exemplo de uma folhinha aqui, com vários brotinhos, né? E aqui o exemplo de um caule, que é a batata, também com os vários brotinhos. E aí outras plantas podem originar novas plantas a partir de brotos que surgem das suas folhas e assim sucessivamente. É uma reprodução também assexuada. E aí a gente tem alguns tipos de multiplicação vegetativa que são importantes. Essa parte aqui não tem no livro didático de vocês, então é importante que vocês anotem aí no caderno ou no próprio livro didático. São alguns exemplos de multiplicação vegetativa importantes. Tá? Então,
Então, o primeiro exemplo ali é a alporquia. O que acontece na alporquia? É feito um pequeno corte em um dos ramos da planta. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. É cortado aqui, digamos, no caule, né, da planta. Então, é feito esse cortezinho, tira-se essa parte mais externa, mais superficial do caule e deixa ali a parte interna. E aí, o que vai acontecer? Essa parte ela é coberta, pode ser com terra úmida, né, ou com folhinhas, enfim, com um substrato que faça com que ele se desenvolva. E aí é vedado essa região, tá? Só o ideal é que seja vedado com um plástico que seja transparente. Por quê? Dá para ser observado aí o crescimento das raízes após algum tempo, daí pode se retirar essas raízes e plantar em um novo local, tá? Então, depois que cresce, né, essas raízes crescem, ó, é separado da planta que lhe deu origem e daí é plantado em um novo local. Então, essa é a alporquia. A próxima é a mergulhia. O que acontece ali? Parte de um ramo da planta é enterrado. Então, observem ali na imagem, ó, um raminho ali é enterrado até que vai formando raízes nesse raminho que está enterrado, tá? E daí depois vai sendo separado. Então, o exemplo aqui na prática, né? Sem cortar da planta, tá, gente? O raminho ali é só dobrado, enterrado, foi até colocado um aramezinho aqui para fixar esse ramo lá no solo. Depois foi colocado terra por cima. Foi colocado ali o solo por cima, vai esperar que nasça ali uma nova plantinha, né? Vai criando as raízes, são só algumas espécies que fazem esse tipo de multiplicação, tá? E chama-se mergulhia, tá? E aí na sequência também tem a enxertia. A enxertia muita gente que faz esse tipo de multiplicação vegetativa, que existem dois tipos, a gente já vai ver, que são os ramos caulinares com gemas, chamados enxertos ou cavaleiros. Eles são inseridos em outra planta, provida de raízes, chamada porta, enxerto ou cavalo. Tá? Então, o que é isso? É cortado lá, né, no raminho da planta, é cortado uma partezinha no meio desse ramo, tá? E depois ele é colocado ali, ó, assim. Então, essa parte aqui de baixo, que é fixa no solo, que tem as raízes, é chamado de cavalo. E essas partezinhas aqui em cima são os cavaleiros, né? Estão em cima do cavalo. E ela pode ser assim, por exemplo, né, com dois raminhos aí, e esses raminhos podem ser diferentes, de diferentes plantas. Só lembrando, gente, que não pode ser assim qualquer planta, né? Pode ser, por exemplo, rosa, né, que tem aqui um exemplo, uma rosa de uma cor e uma rosa de outra cor, ou maçãs diferentes, tá? Mas nada muito absurdo, senão não dá certo. Ou esse é o outro tipo que eu falei para vocês, que daí é um cavalo só e um cavaleiro. Tá? Então, aqui são dois, né, cavaleiros e aqui um só. São exemplos de enxertia, que a gente chama de enxerto. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí, por último, tem a estaquia. A estaquia são os ramos caulinares ou estacas que são cortados, e daí a extremidade cortada é enterrada no solo para que forme raízes. Esse exemplo aqui é o que está sendo bastante utilizado agora, está na moda, com as plantinhas chamadas suculentas. Então está ali, ó, quando sai algum raminho lá da suculenta, ou para fazer um berçário de suculentas, que a gente ouve falar bastante, as folhinhas ali são colocadas em cima do substrato e daí passado algum tempo nasce uma nova plantinha ali, e daí ela pode ser plantada em outro local, né? De uma folhinha nasce um novo ser. Então, todos esses métodos, lembrando de reprodução assexual, tá? E aí, lá na página 5 do livro didático de vocês, tem a sugestão do Fazendo Ciência, que é a ideia aqui de fazer um experimento de multiplicação vegetativa. Eles sugerem que seja feito lá com uma violetinha, né, com uma folha de violeta. Gente, ninguém vai sair para comprar violeta, tá? Se não tiver na tua casa, é óbvio, tá? Só que o que você pode fazer? Se tiver uma suculenta, tenta fazer aquele processo anterior desse aqui, tá? Tira lá uma folhinha da suculenta e tenta ver se você consegue.
Se não tiver, não se preocupe, tenta responder aqui as 3 questões sem fazer o experimento. Você vai conseguir responder e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre elas na nossa live, tá bom? Gente, nessa primeira aula é isso. Fiquem bem e até a próxima.